E aí, pessoal, eu sou o Henrique Abel, este é o Soma de Ideias, o podcast do Estúdio Soma aqui de Porto Alegre. Curte o nosso canal, dá o joinha, ajuda a compartilhar os vídeos, dá aquela força. Nós estamos aí 2 vezes por semana com novos programas, sempre comentando atualidades políticas, musicais e culturais. Grande abraço! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso 10º programa! 10º programa! 10º! Eu sou o André Scheid. E eu sou o Henrique Abel, salvo a prova em contrário. Abel, sabe o que eu estava fazendo antes de a gente começar o programa? O quê? Estava no site de Oxford, me formando em Oxford. Se tu entrou no site, tu pode dizer que tu esteve lá. Fica bonito lá no currículo. Também olhei, nesse meio tempo, eu olhei um vídeo do George Benson e também, né, disse que eu produzi um disco do George Benson. Tá no meu currículo a partir de agora. Acabei de produzir o George Benson, me formei em Oxford. Tudo isso antes do programa. Que agora as definições do que vem a ser um currículo foram redefinidas, né? Agora não é mais para tu colocar aquelas coisas que tu fez, realizou, conquistou. É para tu colocar o que tu tá pensando em fazer. Então, eu tô com planos de fazer um pós-doutorado. Então tu bota manifesta a tua intenção de fazer no currículo. Não, o problema eu acho que tu tá exagerando, né? Tá intriga, não? Então... Que várzea, né? Olha, é vergonhoso, né? Que várzea. Fica difícil de defender, né? É difícil. Não é querer falar mal. É complicado. Por favor. Essa do, né, e que semana, né, essas coisas que se sucedem, então tu tem essa situação do assume e não assume, da queda do quase ministro aí, Mas foi melhor que o Weintraub. Mas com certeza. Eu achei ele melhor no ministério que o Weintraub. Eu tenho defendido, pode falar o que quiser do Decotelli, mas tem que reconhecer que a gestão dele, que durou uns 14 minutos, tecnicamente ela não existiu. Eu observei. A do Weintraub também não. Eu fiz um comentário no Twitter, eu observei isso. Que, ele entregou a carta de demissão pro presidente. Não, mas só um pouquinho, ele não tinha sido empossado ainda. Tu não pode te demitir de um cargo que tu nem assumiu. Não, nesse governo pode. Nesse governo pode. Nesse governo pode qualquer coisa. Então, mas justiça já feita, pode falar o que quiser do Decotelli, coisa e tal, bababá, mas tem que se reconhecer. Apesar de ter sido uma gestão relâmpago de segundos, ela foi consideravelmente superior. Eu acho que deu um acréscimo de dignidade ao ministério, recuperando em relação na comparação com a Weintraub, porque não tem como ser pior. Tu sabe que esse episódio eu consigo visualizar ele exatamente num quadro do Monty Python. Sabe? Eu consigo fazer isso, sabe? Total, assim. Ou alguma coisa tipo do Groucho Marx, sabe? Alguma coisa que eu acho que nem eles conseguiram imaginar que isso era possível fazer. Um humor carregado de surrealismo, né? Exato. Que o surrealismo tem sido um pouco a marca da política brasileira contemporânea, que nem a gente surrealismo anabolizado. Anabolizado. A gente teve, um paralelo a toda essa situação do assume não assume do ministro. E a piada. Eu não consigo parar. E a piada do currículo é o seguinte: o cara começou a semana doutor e pós-doutor. Aí teve um dia, não, na verdade ele não é pós-doutor. Bom, se ele não é doutor, ele não pode ser pós-doutor. Aí a piada era o seguinte: cara, vai chegar até o final da semana ali, ele não vai mais nem ter o 2º grau. Sim, do jeito que tá se desenrolando. Sim, daqui a pouco assim o Mobral desmente ele, que foi alfabetizado. Eu li, e claro, isso aí foi um prato cheio para as redes sociais, né? Eu li uma postagem no Twitter que tava hilária, assim, que o cara dizia: escolinha favo de mel, acabo de confirmar que o Decotelli jamais completou o jardim de infância. Pegando um gancho rapidinho antes da gente trocar de assunto, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Lemos, que foi plagiado por quem? Pelo Super Moro. Segundo o nosso ex-ministro da Justiça, não foi plagiado por ele, foi plagiado pela coautora do artigo, que seria uma aluna do Moro, que o Moro leu sem... Quando ele diz que, na verdade não leu, né? Assinou sem ler. Quando ele diz que ele tem essa prática, né? Um probleminha. A gente achava que ele tinha um probleminha com prova, agora tem um probleminha também com autoria, né? Com autoria. Porque é muito comum na academia você ter artigos com 2 ou mais autores, mas se pressupõe que todos eles tenham colaborado de alguma forma, né? Que não vai entrar só com o nome. E se já é reprovável, entendo antiético, né? Mas se vai entrar com o nome, pelo menos tem a grandeza de ler para ver o que tu está assinando. Como é que tu pode assinar um artigo que é um plágio, incide numa fraude acadêmica e nem sequer tomou conhecimento disso porque só colocou o nome e nem leu. Então,
complicado, né? Mas tu sabe que eu acho que deu azar pra ele? O Morobloco. Aquele Morobloco da dancinha, aquilo assim, Deus olhou lá de cima assim, ó. Que é isso. Cara, o Morobloco com dancinha. Eles tiveram um Morobloco contra a corrupção em algum lugar do Brasil, talvez alguns lugares. No contexto daquela febre das dancinhas, né? Exato. Então ele saiu de super-herói, de super Moro com boneco em fala, Morobloco. Aí Deus olhou pra baixo e disse, não, isso não vai ficar assim. Não, isso não pode ficar assim. Não vai ficar assim. Ficou chato. Não, e outra, né, já que a gente tá falando aí sobre os casos de humor surreal da semana, e o cachorro da família Bolsonaro... Que cachorro sortudo, diga-se de passagem. No espaço de 4 dias, o cachorro foi adotado, ganhou o nome, era o Augusto Bolsonaro. Augusto ganhou um Insta. Ganhou perfil nas redes sociais, já estava cheio de seguidores. Aí isso foi... Ontem, abri ali as notícias, vi no Globo, assim, sucesso nas redes sociais, cachorro da família Bolsonaro já tinha dono e será devolvido. Pensa num cachorro de sorte. Não, eu não vou ter que conviver com a piada que circulou foi o seguinte, Bahia, esse cachorro ficou mais tempo no governo do que o Decotelli. Ficou 4 dias, mas foi mais que o outro, nem sequer, até que nem assumiu. Pensa na agonia do animal ter que ficar 4 dias dentro daquela casa com aquela família. E ele já tinha dono e era, né, e ao contrário do nome que der ali, Augusto, na verdade o nome do cachorro era Zeus. Então o Zeus voltou para casa. Mas então essa sequência de... Um rico cachorro, né? Um cachorro bonito. E a gente fica pensando... Eu sou muito guaipeca, assim, sabe? Eu seria um vira-lata caramelo. É um pouco não desconfiar da sorte, né? Porque como é que tu encontra um cachorro lindo, bem cuidado, de raça daqueles na rua, com coleira, e ele... encontrei um animal perdido ou abandonado, vou resgatar, mas resgatar de quem? Resgatou do dono. Isso é que nem o cara botar uma máscara, né? Pegar uma arma, vou ali resgatar o banco e já vou. Olha, que papelão. Vai resgatar um caixa eletrônico? Papelão. Como assim resgatar, né? Então como é que tu não olha para um animal do que não, é claramente um animal perdido, né? Que se separou do dono por algum motivo, vou anunciar. Olha, encontrei esse bichinho, ele claramente não tá abandonado, né? E agora me ocorreu uma piada, assim, se ela pedisse pro Jaci do General Heleno procurar o dono, hoje nunca teria encontrado, né? O presidente reclama muito que ele não tem informações, né? Que as informações para ele nunca chegam, que ele está sendo desinformado. Não sei se iam fazer um bom trabalho. Com certeza. Mas, né, complicado. A gente acompanha essas notícias e esse grau de um certo surrealismo, ele não se limita só ao ambiente de Brasília ali, parece que ele está por tudo, né? A gente já teve aí nos últimos dias, agora nós estamos recuperando aqui no Rio Grande do Sul do ciclone bomba, que é uma coisa que até anteontem ninguém tinha ouvido falar. Não, e em 10 dias nós tivemos pragas de gafanhotos, e ciclone bomba. Eu li uma muito boa, um dos melhores comentários que eu li a respeito sobre isso foi de um cara que publicou assim, eu acho que alguém tá jogando Jumanji. Talvez para aqueles que sejam, né, o pessoal da nossa cidade... Mas teve refilmagem agora? Teve refilmagem, tem uma nova geração que já foi reapresentada, um novo Jumanji, né? Mas pro pessoal da nossa época, a referência lá do saudoso Robbie Williams, né? No filme original, mas essa ideia, o que está acontecendo dessa sucessão de pragas? Ou é um remake do Velho Testamento, né? Ou alguém abriu o tabuleiro e tá jogando Jumanji. Só falta a chuva de enxofre. Não, nem vamos falar. Vamos deixar assim. Eu me preocupei um pouco quando chega naquela parte da morte do primogênito, né? Porque daí eu me ferrei. Então, tô preocupado. Mas, né, deixando aí a piada um pouco de lado, a coisa do ciclone bomba aí aterrorizou, né? Sim. A gente deixou 10 mortos, né? Deixou 10 mortos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e foi uma coisa muito... teve ali um aviso da Metsul, ali, da meteorologia, com um pouco mais, um dia de antecedência ou menos, mas ninguém estava realmente preparado para aquilo, né? Então foi uma coisa que... Até porque não estava claro também quais seriam as regiões que iam ser realmente mais afetadas, mas foi um choque. Eu até, ali, eu moro em Novo Hamburgo, né, ali na região que eu moro não chegou a ser das mais afetadas, não teve queda de luz, mas eu vi hoje, por exemplo... Na Zona Sul aqui foi terrível. Eu vi a Metsul informando que 1/4 dos consumidores do Rio Grande do Sul estavam sem energia em algum ponto. A Zona Sul estava sem energia e sem água. A concessionária mais atingida foi a CE, a região abrangida ainda pela CE ali, mas foi muito violento. A Oi não... Eu sei porque eu tenho o telefone da Oi. Oi. Ele suspendeu o serviço quando passou por Santa Catarina, né? Uhum. E nós ficamos sem telefone, sem sinal de internet, sem nada, até às 4 horas da tarde de hoje.
Então a coisa foi feia, foi pesada. Pesado. E as imagens, aquelas que estão tendo de Camboriú, foram terríveis. Aquele pessoal nos andaimes. Eu não sei. Aquele pessoal não morreu, né? Eles escaparam daquilo, né? Sim, os Highlanders. Mas eu fico... Highlanders em Blames. Eu fico imaginando o emocional da pessoa passando uma experiência daquelas ali, terrível, né? Terrível. Aquilo tu fica agoniado de olhar o vídeo. Sim, tu quase te borra de olhar. Tu imagina que tu passava aquela experiência ali. Sim. Eu tive uma impressão, rapidinho, fazendo uma parte. Eu passei mal olhando aquele vídeo, como eu passei mal a vez que eu olhei o Risco Total do Stallone, com aquela primeira cena, assim, ó, que é agoniante, né, daquela montanha, e eu passei mal exatamente igual. Isso lá em 94. Aquele filme, pra quem... Eu vi no cinema. Eu também. Risco Total. Eu também. Meu irmão me levou, mas poucas coisas legais o cara fez por mim. No cinema original. Sacanagem se ele olhar. Cinema original que tinha no Novo Shopping de Novo Hamburgo. Exatamente. E vi o Risco Total no cinema. E era um filme que dava uma certa angústia, assim, eu sempre tive um pouco de medo de altura, né? Uma borboletinha. Tem uma borboleta que eu tô me batendo. Nem é primavera, né? Vai saber qual praga é essa. Quando tu olha, vem a nuvem, assim, é a próxima praga. Mas é um filme que eu me lembro, assim, que pra quem... Eu sempre tive um certo medo de altura, assim, aquele filme dava uma certa agonia, assim, porque ele tem umas cenas muito bem... O roteiro é aquela coisa, né? O Stallone passando todo mundo no braço. Claro. Do mesmo cara... Exército de um homem só. Pelo menos nesse filme não é que nem no Stallone Cobra, que ele corta a pizza com a tesoura. Que influenciou uma geração inteira de jovens dos anos 80 a tentar cortar sua pizza com tesoura. Exato. Mas, cara, eu vi essas imagens aí, Camboriú. Eu recebi um vídeo também de Canasvieiras, que lá foi fortíssimo, né? Então, ali no nosso litoral norte também, mas enfim, foi e uma coisa assim que, pô, se tu voltar 3 dias atrás, ninguém tava falando disso, né? Não. Veio... Matou até os gafanhotos. Matou até os gafanhotos. Esses gafanhotos estão demorando pra chegar, eu não sei se eles se desviaram no meio do caminho. Não sei, talvez eles viraram geada ali. Viraram geada. Tomara que eles, né, mudem de ideia ali, façam um outro plano turístico ali e nos deixem Tem um lugar ali chamado Palácio da Alvorada que eles podiam ir lá. E se eles são minimamente assessorados, eles vão entender que também essa é uma péssima hora pra vir pro Brasil, né? Sim. Eles são loucos da cabeça. Sim. Eles devem ter conversado com os amigos dele, pensando, não, vocês vão pro Brasil agora, vocês são loucos. Desvia, vai pro Uruguai, que não é mais tranquilo. Mas cara, complicado. E a gente tem aí, né, nós estamos aí num momento que a gente tenta sempre manter um certo bom humor, mas é uma época difícil para todo mundo, Sim. né? A gente está chegando hoje, cruzando aí essa marca funesta dos 60 mil mortos, pelo coronavírus. Não sei mais quantos meses, sei lá, dias sem ministro da Saúde. Sim, então é uma situação mórbida, tétrica e deprimente, né? Essa situação toda que a gente está vivendo, ela por si só, no contexto, assim, é um gatilho para depressão, né? Sim. Então a gente tenta manter um certo bom humor, aí, um certo otimismo, apesar dos pesares, mas sempre atento a potenciais novas más notícias, né? Essa semana a China estava alertando sobre a possibilidade de surgimento de uma nova pandemia, uma nova variante, dessa vez do H1N1, que nós já tivemos, né, experiências na década passada, começo da década passada, com H1N1, fez muitas vítimas, embora nada comparado com essa calamidade, que é o novo coronavírus. Mas então há esse alerta aí. Eu fico me perguntando se isso realmente é um grande risco potencial ou se talvez a China esteja querendo passar uma mensagem de que agora eles estão cuidando mais dessas coisas, talvez compensando uma certa negligência. A gente podia fazer um apelo aqui muito forte para que eles não beijem esses porcos na boca, pelo amor de Deus. Não façam isso, por favor. Não deu muito certo as últimas coisas que vocês fizeram com relação a essas coisas. Pois é, se puderem ser um pouco mais atencionados, ouvir mais os cientistas, né? Não faz, mas deixa um pouquinho lá. Eu acho que talvez eles estejam tentando correr um pouco atrás do prejuízo, assim. Eu adoro porcos, mas não façam. Agora dessa vez a gente, quando tiver uma coisa que tem uma mínima chance de dar um grande problema, vamos já... uma vigília maior. Vamos fazer uma vigília maior, vamos levar os especialistas a sério e vamos compartilhar essas informações com a comunidade internacional antes, né? É verdade. Então, tomara que seja esse o caso.
Abel, eu sei que tu fez uma interpretação bem bacana das últimas pesquisas, pra gente falar de atualidades mesmo agora. Pois é, né? Eu tava vendo isso, saiu aí Sobre o nosso governo. uma pesquisa sobre os índices de confiança no presidente, né? E um dado primeiro que chama muita atenção assim, é que para 61% da população, é muito expressivo, né? Para 61% da população, o Bolsonaro atrapalha mais do que ajuda no combate à Covid-19. É um dado que ele, por si, pelo número, ele é significativo, mas por outro lado, eu acho que ele ninguém pode dizer, nossa, que surpresa, né? Porque a essa altura do campeonato, eu acho que mesmo eventuais eleitores já perceberam que a gripezinha e o histórico de atleta, o sujeito atrapalha mais que ajuda, né? Para dizer o mínimo, eu acho que essa é uma forma delicada, assim, de fazer uma crítica. Eu acho que ele tem uma postura de genocida, né? Ele Há queria matar 30 mil, já dobrou a meta, né? Há uma, se for tentar realmente fazer uma crítica aí sobre a condução, sobre o simbolismo de toda a forma como ele abordou e as recomendações que ele deu para a própria população, poderia fazer críticas bem mais pesadas, né, do que isso. Mas, no mínimo, reconhecer que o sujeito atrapalha, na prática, mais do que ajuda no combate à Covid-19. No mínimo, né? E uma coisa interessante é que, na média da população, apenas 21% das pessoas dizem que sempre confiam no presidente. Então, é um índice de confiança já bastante baixo. Sim. Né? Bem mais alto. Entre os desempregados, esse índice cai para 12%. Então, a gente observa que entre as pessoas que estão sentindo mais os efeitos da economia, que já vinha mal, que é bom lembrar, né? Agora, evidentemente, a gente está entrando aí num cenário em que está se prevendo algo como menos 9,1. Menos 9 ou menos FMI. menos 9 ou menos 10%, né, do PIB. No PIB para esse ano, uma queda enorme. O pior resultado em 150 anos. Que é o contexto da doença, né, da pandemia, enfim, ninguém vai... Da falta de gerência da pandemia também. Sim, é claro que a falta de condução, né, de gestão da crise sanitária também tem uma relação com isso, mas a gente tem que lembrar que a gente já vinha patinando, a gente teve ali 2 anos de recessão no meio da década passada, aí a gente teve 2 anos de Temer com crescimento de 1,3 por ano, e o primeiro ano da gestão do Bolsonaro, que foi um ano em que estava tudo bem em termos de cenário internacional, não havia pandemia, não havia nada, era normalidade, e até um cenário internacional positivo, nós tivemos crescimento de 1,1. A economia já vinha mal. Sim. Né? A gente tinha um desemprego muito alto, na casa dos 12%, que não descia. Esse dado mostra que a população mais pobre, mais carente, abandonou ele, né? Tá começando a perceber que não há como a gente fazer aquele culto, o mito, aquela idealização. O mito já sumiu. Aquela idealização da figura política. Essa parcela, né? já sumiu, né? Então, essas pessoas que estão vivendo a parte mais dura, uma realidade mais dura, e que são os principais... Estão observando o auxílio emergencial aí para militares e para pessoas que vão para Paris, por exemplo. Sim, que estão passando por todas essas dificuldades burocráticas. Neles, né? Sim, estão passando por todas essas dificuldades burocráticas para conseguir ali um auxílio, né, que, convenhamos, não é grande coisa, de R$600. E com todo esse dinheiro que está sendo desviado, seja de pessoas que não deviam estar pedindo auxílio, que estão por pura liberalidade se valendo dele, seja de pessoas ganhando muito mais aí por outros, né? Que desde 2016 a gente vem com uma campanha forte e ações para não formalizar mais essa turma, né? Então essa pessoa não é formalizada, que já era um problema que vinha o Brasil de ter né, melhorou ali no governo Lula, mas tem um problema de formalização de trabalho. Lógico. Agora mais forte esse problema da formalização, aí tu não consegue chegar com auxílio, não consegue chegar com nada, né? Não consegue instrumentalizar, não adianta anunciar na frente da câmera, a gente vai fazer e tal, não chega, né? Então a gente tem essa situação em que o índice de confiança no presidente dos desempregados é muito baixo, imagina, 12%. E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que entre os mais pobres, 62% acreditam que o Bolsonaro protege e defende os mais ricos. Ele pensa, será que essa é uma visão distorcida, do desprestigiado, da pessoa que está lá mais embaixo na pirâmide social? O curioso é que entre os mais ricos, 48% tem a mesma opinião. Ou seja, de quem está mais em cima para quem está mais embaixo, há uma divergência de 62 a 48. Mas há uma certa convergência, não são números tão longe assim, no fim parece que não importa o quanto distante seja na pirâmide social, há uma concordância que esse governo privilegia os mais ricos. O governo do Guedes, né? Então, esse eu achei um dado muito interessante. Porque mesmo entre os mais ricos, um número muito expressivo, quase a metade, 48%, não, realmente, ele defende os mais ricos. Então. O Guedes está deixando claro a sua proposta. Interessante. A gente fica, né, se perguntando aí o que Júlio nos reserva, né?
eu vi algumas postagens. Foi só o assim, primeiro dia. Estamos chegando ao final do primeiro dia, né? Eu vi algumas postagens muito interessantes aí sobre parabéns, você chegou ao 7º nível de 2020. Parece aqueles jogos de videogame antigos que eram dificílimos, né? Tinha poucas fases, mas era quase impossível chegar no final. Então 2020 está sendo uma aprovação que venham dias melhores, né? Pra gente não ficar só em más notícias aí, saiu essa semana, né, a notícia de que estão tendo resultados bastante positivos e otimistas com as vacinas. Graças a Deus, tomara, né? Melhor do que isso, só que seja verdade, né? Mas me parece que sim. E que no momento em que ela for viável assim para produção, que já há planos aí para se produzir para larga escala, larguíssima escala. Já estão falando nesse momento em produzir parabéns à ciência, né? Parabéns à ciência, né? Mais uma, sem prejuízo das crenças religiosas, é bom, pode fazer bem para o espírito e para a moral, a pessoa rezar e ter fé e coisa e tal, mas uma coisa, né, cada macaco seu galho, fé é fé, ciência é ciência. Na hora de estudar, providenciar remédios e de fazer vacinas, desenvolver vacinas e remédios, medicamentos, isso é do campo da ciência e a gente tem que valorizar a ciência e parar de demonizar a ciência, achar que é coisa de comunista ou de partes de conspirações, né, internacionais, malévolas. Olavo de Carvalho, um apelo para ti antes do encerramento. Dá uma folga em julho. Já tá pesado, foi o primeiro dia. Tira umas férias, né? Vai fazer qualquer outra coisa. Baixa Tetris, sei lá. Pessoal, essas foram as notícias da semana do Soma de Ideias, a 10ª edição! 10ª edição, tamo aqui ainda. Eu sou André Chay. E eu sou Henrique Abel, salvo prova em contrário, mas não vale mentir no currículo, hein? Até a próxima. Até mais.